Olá, pessoal. Professor André Almeida. Hoje nós vamos fazer um vídeo que trata sobre a questão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Então, sem mais delongas, vamos lá. É para você que precisa passar no concurso do município, precisa passar no concurso do estado, para você que precisa fazer concurso do Instituto Federal, enfim. Essa aula é justamente para poder tratar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 93, 94/96. Os editais que você tem licenciatura, aqueles que querem ser professor, têm que conhecer a nossa lei federal, a nossa LDB, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui, certo? Então, vamos lá. O nome do nosso curso é LDB para concurso, rápido e fácil, aprenda como você nunca viu e seja aprovado no seu tão sonhado concurso. Então, a gente tem as aulas gravadas, então vão ser aulas mais exercício, ok? As aulas vão durar mais ou menos meia hora, certo? Então, vamos aqui. Peço que vocês se inscrevam, ativem o sininho e curta aí nosso vídeo. Essa é a aula 1 e a gente vai iniciar aqui, certo? Então, aqui nós estamos falando sobre a questão da LDB. Se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, é só você apontar o QR Code e você vai participar do nosso grupo de WhatsApp, ok? Então vamos começar aqui. Vamos começar pelos nomes que são dados à LDB, ok? A LDB, ela também é chamada de Lei 93/94, de 20 de dezembro de 96. Isso aqui também é cobrado em concurso público, tá? Outro nome que a LDB recebe também é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? Aqui, ó, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Uma outra forma de chamar LDB é LDBEM, e essa sigla tem a ver com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Também vocês podem observar que pode estar LDBEM, LDB também, pode ser que esteja só, deixa eu só me organizar aqui, só LDB, tá? Ou LDB 93/94/96. Aqui a gente está vendo aqui outra forma de também abreviar a lei, tá? Alguns chamam também o apelido de Lei da Educação. Vou falar aqui para a gente aqui, Lei da Educação. Só um momento só. Lei da Educação. Ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Aqui, ó. E, por fim, alguns tendem a chamá-la de lei atualizada, que é essa LDB que a gente vai utilizar, porque passa por atualizações. Ok? Certinho, então. Para a gente compreender aí essa questão, a gente vai fazer um pequeno exercício. Então, nosso curso vai ser teoria e também exercício. Vamos fazer aqui, vamos ler essa questão e ver como é que ela cai no concurso. Então, aqui. A Lei 93/94, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é a principal legislação que regula a educação no Brasil. Qual das alternativas a seguir indica corretamente a sigla mais usada para se referir a essa lei? E aqui você tem as alternativas LDN, então vou colocar o vermelho aqui porque não é LDN, certo? Não é LDN, então essa aqui já está excluída. Aí você tem aqui LDB, tá errado, LEB e LDE. Veja, aí você tem aqui a nossa tão conversada LDBEM, que é a sigla que nós vimos anteriormente. Então vamos voltar aqui um pouquinho para a gente ver. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? LDBEM. Aí, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Talvez vocês podem pensar assim, poxa, André, mas é uma questão simples, na hora lá eu não vou errar. Você diz isso, por que você diz isso? Porque você está aqui fazendo na sua casa, ou assistindo, talvez você pausou, está descansado. Quando você vai fazer a prova,
As provas geralmente vêm com muito texto de língua portuguesa, o seu cérebro vai cansando, porque a prova não é só uma prova de não é só uma prova de você responder, mas também é uma prova de resistência, é uma prova de disciplina. E quando você vai fazendo, resolvendo, chega a hora que o seu cérebro acaba cansando. Então, por isso que questões assim curtas e específicas estão lá no final da sua prova, você que vai fazer para pedagogia, e muitas vezes acaba errando. Por quê? Porque seu cérebro está cansado. Então, é muito importante a gente saber e dominar também as siglas, ok? Certo. Então, vamos fazer outra questão para a gente poder treinar. Eu acho que isso ajuda bastante a gente a compreender quais são as questões que são corretas, tá? Então, vamos pegar aqui outra questão para a gente poder fazer. Então, essa questão aqui, vou colocar de forma ampla para você não perder aqui a forma de acompanhamento. Então, aqui, a Lei 9394 de 20 de dezembro de 96 é conhecida por estabelecer diretrizes, deixa eu só pegar aqui outra cor, por estabelecer diretrizes e bases do sistema educacional brasileiro, tá? Aí vem aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta correta. E aqui eu queria chamar a atenção, na hora que a gente está fazendo a prova, a gente às vezes passa batido, né? Às vezes, onde está assim, exceto. Eles colocam assim, mais ou menos, uma correta e a outra exceto. Repare que essa aqui está pedindo a correta, tá? Qual é o nome oficial dessa lei? Então, a letra A, vamos aqui para a letra A, ela apresenta assim, ó, a Lei da Educação Nacional Básica. A 2, Lei da Organização Educacional Federal. Lei Geral do Ensino Público e Privado. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Nacional de Ensino Fundamental e Médio. Vamos comentar cada uma dessas aqui para a gente poder avançar. Então, letra A, Lei da Educação Nacional Básica. Não, tá errado. Essas pegadinhas a gente tem que ficar bem esperto, viu? Lei da Organização Educacional Federal. Organização Educacional Federal. Não, a gente não viu isso aqui, né? Não é essa aqui a sigla. Letra C. Vamos continuar aqui com vermelho. Lei Geral do Ensino Público e Privado. Ensino público e privado? Não foi falado isso, não tem isso na sigla. D. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Olha, vamos lá. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Deixa eu colocar um verdinho aqui para a gente acompanhar. Então, vamos pegar aqui, ó. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ok? Isso aqui é a nossa correta. Só grifar aqui novamente. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa aqui é a nossa letra correta, ok? O nome da nossa lei chamada LDB. E essa aqui, onde é que está o erro? Lei Nacional. Essa aqui está toda errada, ó. Lei Nacional do Ensino Fundamental, Ensino Médio. Depois vocês vão ver lá que não é só isso, não, tá? Tem mais coisa aí que a gente precisa entender na hora de estudar LDB. Certo? Então, a nossa letra aqui é a letra D, a letra correta, que é a Lei de Diretrizes da Educação. Certo? Isso aqui é importante, por quê? Porque pode cair no nosso concurso e a gente não se lembrar. E aí, volto a dizer aqui para vocês, ó, vamos lá. Colocar aqui de olho na tela. Colocar aqui para vocês. Então, aqui, ó, tá vendo? Colocar um verdinho aqui para a gente acompanhar. Pode ser citada como 9394/96. Pode ser citado como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aqui, ó. Diretrizes, Bases da Educação Nacional. Pode ser colocado como LDBEM, que é a sigla para Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Pode colocar LDB 9394/96. Deixa eu pegar aqui outra cor para a gente poder acompanhar melhor, tá? Aqui, certo? Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Aqui, ó. Ok? Pode ser colocada também como LDB. Estou grifando de outra cor para vocês acompanharem aqui, ó. LDB. Opa. LDB. Pode colocar também, vulgarmente, colocando como Lei da Educação. Lei da Educação, tá? E pode ser colocada também lá como lei
e diretrizes e bases da educação, porque é base, né, gente? Base da educação nacional. E também alguns chamam de LDB atualizada, quando vão fazer aquela LDB que está mais atualizada, ok? Então é importante a gente saber o nome da lei, porque pode cair no concurso, e caso a gente não saiba, a gente pode perder uma questão por, vamos dizer assim, por questões simples, né? Porque essa questão é uma questão simples. Se você for olhar, é apenas o nome da lei, ok? Então vamos lá. Dando continuidade aqui ao nosso estudo da LDB, vamos agora para falar um pouquinho sobre o título 1 da educação. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse título 1, porque ele não cai na prova, não, ele despenca, tá? Então vamos pegar aqui, vamos grifando, acompanhando direitinho. Então, artigo 1, então esse artigo é o artigo 1, tá? Artigo 1 aqui. E aí ele diz o seguinte, ó. A educação abrange. Então, quando ele está falando de educação, ele está falando da abrangência dessa educação. E aí ele pega aqui, ó. Ela abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, e aí coloca também nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, na organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Repare que o conceito que ele usa aqui, que a lei utiliza para falar de educação, é um conceito bem amplo. Isso é muito importante para a gente. Repare, a lei aqui, deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem, a lei ainda não entrou, nos aspectos da lei. Ela está falando da educação como a sua totalidade, porque há pessoas que, quando fazem o concurso, confundem. Isso é muito importante. Ela está falando do que a gente compreende de educação no seu sentido mais abrangente, tá? Ok, vamos lá então. Voltando aqui para a gente dar continuidade. Nesse sentido, a lei coloca lá o seguinte. E aqui eu queria fazer um destaque, porque, ó, esta lei, e aí está falando da lei da 93, 94/96, esta lei, a qual ela se dirige? O que ela disciplina? Ela disciplina ou ela estabelece a questão da educação no âmbito escolar. E aí, vamos fazer aqui uma distinção. Repare, a lei ela fez uma definição abrangente, mas ela está dizendo o seguinte para nós, ó, eu só dou conta de... Eu defino o que é a educação, no seu sentido mais abrangente, que ela acontece em vários espaços, no trabalho, nos movimentos sociais, na vida familiar e por aí vai, mas eu tenho um recorte, a 93, 94 está dizendo assim, ó, eu só vou legislar, eu vou dar conta desse campo aqui, que é a educação propriamente dita nas escolas. E aí ela define da seguinte maneira, ó, vamos lá, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, tá? Certo. E aqui ela continua dizendo o seguinte, ó, a educação escolar deverá vincular-se, e aqui é importantíssimo, viu? Sempre cai em concurso, despenca isso aqui em concurso, ao mundo do trabalho, e também ele coloca aqui a prática social. Como é que a banca vai tentar te pegar? Deixa eu só voltar aqui para vocês acompanharem. Como é que a banca vai tentar te pegar aqui, ó? Tá vendo? Vamos lá. Ó. Aí coloca aqui. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Uma pegadinha que pode acontecer no seu concurso é colocar o seguinte: a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho. Só que quando ele coloca o mundo do trabalho, na frente ele coloca assim: a educação escolar deverá vincular-se apenas ao mundo do trabalho. Esse apenas muda, é uma pegadinha que pode colocar para você. Ou ele pode colocar assim, ó, a educação escolar deverá vincular-se somente à prática social. Então, ambos estão incompletas, tá? Então, assim,
Ou ela pode vir aqui e colocar assim: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem apenas na vida familiar e na convivência humana, ou seja, está incompleta. Então, por isso que vocês têm que prestar muita atenção na hora de fazer as suas questões, certo? Então, vamos lá. Essa questão que eu vou colocar para vocês, deixa eu só mudar a cor aqui do meu pincel, é uma questão de 2014, ok? E ela é de uma banca de concurso do órgão do Instituto Federal do Acre, tá? Lá do Acre, do IFE, certo? Então vamos ver aqui como é que vai funcionar esse processo. Qual é o cargo? Assistente de aluno. Os processos, a fonte de processo didático. Certo, vamos para ela então. Olha a pergunta que eles fizeram aqui, ó. Pergunta, ou se a gente quiser questão, né? Deixa eu mudar aqui para vocês acompanharem. Assinale a alternativa que contempla corretamente o texto do artigo 1º, aqui, ó, artigo 1º, lá da LDB. E aqui, olha só o que eles fizeram. A banca foi muito minuciosa aqui. Por que ela foi minuciosa? Olha o que ela fez aqui, ó. Ela pegou o artigo de forma integral e só retirou as lacunas. Então, aqui, ó. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem. E aí, deixou uma lacuna aqui, outra lacuna aqui e outra aqui. E aqui ela continuou, ó. Nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Veja, uma questão do Instituto Federal, hein? Uma questão do Instituto Federal. Então, olha só, para você resolver essa questão, você vai precisar lembrar principalmente daquilo que você leu lá no artigo da LDB, ok? Então vamos ver aqui as alternativas que ele dá para a gente, certinho? Deixa eu colocar aqui, de olho na tela aqui, vamos colocar na tela para você aqui. Certo, então na questão 1, ó, vamos ver aqui. Pausa o vídeo, tenta responder sem voltar e depois você vê se você acertou ou não. Então vamos ver aqui, ó. Alternativa A. Então, esses processos, vamos voltar aqui na questão. Assinar a alternativa que completa corretamente o texto do artigo 1º da LDB. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem. Aí vem aqui. Será que é na vida familiar? Sim, na vida familiar. Na convivência humana? Sim, na convivência humana. Mas também é no trabalho? Sim, também no trabalho. Então, nossa resposta é essa aqui, ok? Nossa resposta é essa aqui. Então, a nossa resposta que preenche ali é essa aqui. Mas vamos ver as outras, tá? Então, vamos lá. A educação, ela se dá na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa. Repare que eles souberam fazer uma pegadinha aqui para você, viu? Olha a pegadinha aqui, tá vendo? Se você não decorar, e aí, infelizmente, é decorar mesmo, você vai ficar e errar a questão, porque a questão tem muita pegadinha. E aqui, vamos voltar aqui para essa aqui, ó. C. Nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas manifestações culturais, viu? Como é que eles vão fazendo pegadinhas, eles tiram um pouco daqui, tiram um pouco dali da questão. Se você não, na hora que você está cansado fazendo a prova, você não se lembra e aí você automaticamente erra. D. Na vida familiar, olha, repare que ele também colocou na vida familiar em cima e na vida familiar embaixo, para confundir vocês, tá vendo? Nas instituições de ensino e pesquisa, aí, tá vendo? Para confundir, você já está cansado, ele vai tentar. Nos movimentos sociais, certo? Aqui, ó, nos movimentos sociais, correto? Nas manifestações culturais, vamos ver aqui, ó, nas manifestações culturais, aqui, ó, na convivência humana, no trabalho. E aí, o que vai acontecer com você? Você já é cansado, você não consegue raciocinar muito bem porque a prova é muito densa. Você vai acontecer o quê? Você vai errar. É isso que vai acontecer. Mas essa questão
a resposta dela está na A, na vida familiar, na convivência humana e no trabalho. Então, assim, essa questão ela aborda o artigo 1º da LDB, né? E lá no artigo 1º, lembra que eu falei da abrangência? Então, ela define a abrangência da educação do Brasil, destacando que ela se desenvolve em diversos contextos sociais e culturais. Então, lá no parágrafo 1º, há uma questão específica de que a educação escolar se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Instituições próprias, nós vimos isso aqui, tá? E no parágrafo 2º, vai colocar o seguinte, que enfatiza a necessidade de vinculação da educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social. Esse mundo do trabalho, eu falei com vocês, ó, tomem cuidado, porque eles vão tentar confundir vocês. Portanto, a alternativa correta é a que completa corretamente os espaços em branco com os contextos mencionados no início do artigo, que a gente viu aqui, tá? Então, só para a gente lembrar aqui, só para a gente não esquecer, deixa eu só voltar aqui para vocês, ó, tá? Aqui, ó, no artigo, para a gente poder relembrar. Aqui, ó, que é muito importante essa revisão. Então, assim, ó, vamos ver aqui, ó. Artigo 1. A educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, ok? E aí você precisa, caso você tenha errado, você pode anotar a resposta certa, porque aí vai internalizando essa questão de saber aí qual é a resposta correta. Então você pode marcar no seguinte sentido, né? Você pode escrever no seu caderno, e ao escrever no seu caderno, você vai internalizando para poder não esquecer, beleza? Então vamos aqui avançar no nosso estudo sobre a LDB. Agora nós vamos falar sobre mais um artigo. Vamos falar mais um pouquinho sobre a LDB. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês acompanharem, ok? Então vamos acompanhar aqui para que a gente possa. Esse aqui é o título 2, dos princípios e fins da educação nacional. E aqui eu queria falar uma coisa com vocês. Esse artigo, esses princípios, eles despencam na prova. Quanto mais você estudar eles, melhor é, porque despenca. Os princípios caem, assim, vamos dizer, muito em prova. Muito, 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 muito mesmo. Então a gente vai ver aqui como é que se dá esses princípios, correto? Vamos lá. Só colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui meu. Aqui, ó. Título 2, dos princípios e dos fins da educação nacional. Então aqui nós temos o artigo número 2, o segundo. Então, aqui vai colocar o seguinte, ó. A educação. E aqui eu vou colocar de outra cor, porque esse ponto aqui é muito importante. A educação é dever da família. Dever da família. E a educação é dever de quem mais? Do Estado. Veja, nas bancas, eles vão colocar bem assim, ó. Presta atenção. Na banca, ele vai colocar bem assim para você, ó. A educação é dever do Estado. E você, se você não ler isso aqui, você vai cair. Então, a educação, olha aqui, ó. Presta atenção para você não errar. A educação, ela é dever da família e do Estado. Ou eles podem colocar da seguinte maneira, porque a banca, ela sabe o que é senso comum. Ou seja, pessoas que pensam sem um estudo científico. Ela sabe que é senso comum. E aí elas vão colocar isso aqui para dizer o que para vocês? Ó, as pessoas acham que algumas pessoas que querem entrar na educação acham que é dever da família educar. Não tem aquelas pessoas que falam assim, é a família que tem que educar. A gente só vai aqui instruir, mas a família que tem que educar. Educação vem de casa, educação vem de berço. Quando eles colocam isso, lá na questão, captando esse senso comum, né? Esse conhecimento comum a todos, para você ir lá e marcar. Mas o que está dizendo a lei aqui? Olha o que a lei diz. Você não tem que ficar. Não importa se você concorda com a lei, se você discorda da lei, você tem que acertar a questão.
Ponto. Beleza? Então vamos entrar aqui na lei para você entender, ó. Deixa eu colocar a lei aqui para você acompanhar. Certo? Então aqui, ó. A educação, dever da família e do Estado. E aqui, ó, muito importante, deixa eu mudar aqui. Inspirado nos princípios, quais são os princípios? De liberdade e nos ideais. Ó, os ideais aqui, ó. Aqui os ideais e os princípios. Então, nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E aqui, ó, tempo, finalidade. Qual é a finalidade? Ou seja, qual é o objetivo? Tempo, finalidade. O pleno desenvolvimento do educando. Ele pode colocar para você o seguinte: a educação. Deixa eu colocar aqui para você. Ele pode colocar lá da seguinte maneira aqui, ó. Deixa eu só falar com você. A educação, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade, tem por finalidade ele mudar. Deixa eu colocar aqui na tela para você acompanhar. Ele pode chegar lá na hora para você e fazer isso aqui, ó. Mudar esse pleno desenvolvimento do educando, tirar essa palavra pleno desenvolvimento do educando e colocar uma palavra como unilateral, pode colocar uma palavra como tem como finalidade um desenvolvimento parcial do educando. E aí, lógico, você tem que entender o seguinte: é o pleno desenvolvimento do educando. Se eu preparo para, e aqui, ó, preparo para o quê? Para o exercício da cidadania, tá? E sua qualificação para quê? Qualificação para o trabalho. Então, por exemplo, mas eu não concordo, etc, etc. Educação crítica, emancipatória, longe do modo capitalista. Beleza, você pode pegar isso para você. Pode colocar nos seus artigos, etc. Na prova, você tem que acertar a questão e pensar como a banca pensa. E o que a banca está tentando fazer aqui? Está tentando te excluir. E você tem que olhar lá e fazer o seguinte, ó. De olho na tela aí para a gente poder avançar. Então, ó, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ok? Certo. E aí a gente vai fazer aqui uma questão. Por quê? Porque é muito importante que você tenha um conteúdo e faça questão. Tenha um conteúdo e faça questão para você ir treinando. E eu estou colocando aqui diferentes bancas para a gente poder ir acompanhando, tá bom? Então vamos voltar aqui na nossa LDB. Certo? Voltando aqui. Então a questão que nós vamos fazer agora, ela é de 2022. Banca máxima auditoria. Aqui, ó, máxima auditoria. E é um órgão lá da Prefeitura Municipal de Córrego Novo, de Minas Gerais, tá? O cargo que que está sendo feito é professor, tá? E aqui nós temos a fonte e a estratégia concurso. Beleza. Vamos lá então. Essa questão aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui o vermelhinho. Vamos lá. Conforme o artigo número 2, ou seja, o artigo 2º lá da Lei de Diretrizes e Bases, que é da Educação Nacional, certo? Aí ele coloca aqui, ó, a educação, dever de quem? A educação é dever da família e do Estado. Questão muito bem construída, tá? Até aqui. Inspirada nos princípios de liberdade, olha só, princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade, olha a finalidade aqui, ó, finalidade, o pleno desenvolvimento, tá vendo? O pleno desenvolvimento do educando, tá vendo? Copiou e colou aqui, ó, a questão. Aí vem, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o quê? Para o trabalho. Copiou, colou aqui, sem nenhum problema. Onde é que está a pegadinha aqui? Várias pegadinhas, mas vamos olhar aqui uma questão. Você está lendo ali, vai rapidinho ali fazendo suas questões. De repente, você não lembra que uma coisa na questão aparece aqui de forma nítida. O que, professor? Vamos voltar aqui para vocês verem aqui o que acontece. Olha só. Aparece aqui na questão, olha só o que aparece aqui. Deixa eu pegar aqui o verdinho.
aparece a palavra exceto. Exceto. Então, ela quer aqui, ó, sendo assim, são considerados princípios para o ensino. Então, ele sabe quais são os princípios para o ensino. Ele quer justamente o que não é, exceto. Sendo assim, são considerados princípios para o ensino. Então, todos são princípios. Então, vamos interpretar a questão, ó. Todos são princípios, exceto, você vai marcar que é exceto. Então, quando você está ali fazendo concurso e o tempo é curto, às vezes você pode não interpretar a questão corretamente. Então, exceto, quer dizer, todos são princípios, eu quero que você marque aquela que é errada. Então, vamos aqui voltar para o nosso slide. Ok. Vamos ler agora as questões. Alternativas. Alternativas. As alternativas vai dizer para vocês quais são as questões que você tem, e dentro das questões que você tem, qual é aquela que nós queremos encontrar que é a errada, beleza? De olho na tela aqui de novo, vamos lá. Ok, deixa eu só pegar aqui meu marcador. Pegar aqui o verdinho, certo. Alternativas. Deixa eu só voltar aqui para vocês lembrarem da questão, que às vezes demora, né? Conforme o artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Sendo assim, são considerados princípios para o ensino, exceto. Então vamos voltar lá. Alternativa. Aí, alternativa A. Será que isso aqui não é um princípio? Vamos lá. Gestão absoluta do ensino público. Primeiro que, olha, vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha, gestão absoluta quer dizer que não é democrática? A gestão tem que ser democrática, não absoluta, ó. Aqui há do ensino público, ok? Na forma desta lei, da legislação dos sistemas de ensino. Então, o erro aqui, nitidamente, está gestão absoluta do ensino público. A gestão tem que ser democrática. Deixa eu só pegar aqui, vamos ver as outras, tá? Então, aqui, liberdade de aprender. Sim, o educando tem que ser liberdade de aprender. O professor tem que ter liberdade de ensinar, tem que ter liberdade para pesquisar, tem que ter liberdade para divulgar a cultura, tem que ter liberdade para divulgar o pensamento, tem que ter liberdade para divulgar a arte, tem que ter liberdade para divulgar o saber. Questão correta, bem redondinha. Questão C. Respeito à liberdade. Lógico, tem que ter respeito à liberdade, apreço à tolerância. E aqui, cuidado, viu? Essa palavra tolerância, ela aparece sim dentro da LDB. Vamos lá. D. Consideração com a diversidade étnico-racial. Muito importante isso aqui, ó, consideração com a diversidade étnico-racial. Então, essas A, B, C, D estão corretas. A questão errada é a questão A. Tranquilo? E aí a gente tem que tomar um certo cuidado para, na hora que a gente for fazer as questões, a gente não acabar errando. Então, vamos ficando por aqui. A gente vai ter aula de meia hora, sempre explicando o conteúdo, explicando o conteúdo. Se você quer aula 2, coloca hashtag aí, coloca aula 2 que a gente vai fazer para você. Forte abraço. Eu não sei até quando essas aulas vão ficar online, mas enfim, mande para quem está fazendo concurso público aí para ajudá-los. Forte abraço a todos.